religião judaica, né, da tradição judaica, um jovem que desde criança foi criado na sinagoga, aprendendo os mandamentos da palavra de Deus, ele sabia que lá dentro da sua alma existia um vazio, existia algo que dizia para ele que a sua convicção de uma tradição religiosa não lhe era a certeza e nem a garantia da sua salvação. E aí, depois de Jesus apresentar os mandamentos para ele, ele diz assim: sim, Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice, mas o que ainda me falta, né? Então ele sabia que faltava algo, e era esse algo que ele buscava, era esse algo que a sua alma desejava e que ele estava procurando encontrar. E se nós formos olhar, meus irmãos e irmãs, esta é hoje a realidade de muitas pessoas no mundo inteiro. Quantas pessoas estão buscando algo, estão esperando um momento de encontrarem uma certeza da sua salvação, porque elas percebem que as suas práticas religiosas, a sua forma de religião, de devoção a Deus, ela não pode dar, e realmente não pode dar, porque somente quem pode dar essa certeza é Jesus nas nossas vidas. E aí o que eu queria dizer para você, que essa pergunta, ela é necessária para todos nós. Por quê? Porque existe uma coisa que, independente da gente crer na palavra de Deus ou não, todo mundo tem por certeza que a vida aqui ela tem um fim, que todos nós haveremos de um dia partirmos dessa vida. O ateu, ele não crê em Jesus, ele não crê na palavra de Deus, mas o ateu não nega a existência da morte, porque ele vê constantemente os velórios, as pessoas partindo num caixão, não é verdade? Então, sendo que a vida aqui ela terá um fim para todos nós, independente de classe social, de idade, né? Independente da religião ou não, é necessário que nós possamos nos preocuparmos com a nossa salvação. E havia na vida daquele jovem uma preocupação importante, porque ele queria saber algo a respeito da sua salvação. E eu queria dizer para você que está me escutando nesta noite, que você precisa pensar nisso, você precisa buscar algo a respeito da sua salvação, porque a salvação, a vida após a morte, ela é uma realidade que todos nós haveremos de encontrar. E aí Jesus então olha para aquele jovem e diz assim, versículo 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Versículo 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Aqui está mais uma questão, meus irmãos, onde nós precisamos refletir. Jesus chega e diz assim: se você quer ser perfeito, e este perfeito é a perfeição da salvação, é perfeito para com Deus, né? É a perfeição que vem de Jesus para as nossas vidas. Ele diz assim: você vá, pegue todos os seus bens, venda e distribua com os pobres, depois você venha e siga-me. Qual é o ponto central que nós podemos encontrar, meus irmãos, nessa mensagem? Qual é o ponto central que nós podemos encontrar nessa mensagem? O ponto central é: Jesus chega para o jovem e ele manda que ele renuncie aquilo que estava em primeiro lugar na sua vida, para que depois ele pudesse seguir a Jesus como um discípulo seu. Muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós somos pensados, por causa do contexto imediato, né? Somos levados a pensar que o jovem não foi para o céu porque ele era um jovem rico. E aí nós começamos a pensar que a condição social, ser rico ou ser pobre,
é uma vantagem ou uma desvantagem para o homem ir ou não ir para o céu. Mas na verdade, a questão não era a sua condição social, mas era a maneira como ele encarava a sua condição social. Jesus chega para ele e manda que ele venda os seus bens, que ele distribua com os pobres, para depois seguir a Jesus e se tornar seu discípulo, porque Jesus sabia que para ele os seus bens materiais, a sua riqueza, o seu dinheiro, as suas propriedades eram o seu Deus. Os bens que aquele jovem possuía estavam em primeiro lugar na sua vida, de uma forma muito profunda no seu coração. E aí, meus irmãos, observe que Jesus diz aqui no texto seguinte, que ele deveria amar, obedecer os mandamentos, honrar pai e mãe e amar o seu próximo como a si mesmo. Ele disse: isso tudo eu já faço, mas faltava um mandamento que ele não fazia, e foi o que Jesus mandou fazer para complementar, que a Bíblia diz que todo mandamento, toda a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar o próximo como a si mesmo. Jesus disse que quando nós fazemos isso, você resume nesses 2 toda a lei. E ele disse assim: olha, eu já faço esses que o Senhor disse, eu amo o meu próximo como a mim mesmo, desde criança, honro pai e mãe, não matei, não roubei. Mas faltava na vida daquele homem ele amar a Deus sobre todas as coisas. E ele não estava fazendo isso porque o seu dinheiro, as suas propriedades, a sua riqueza, os seus bens estavam ocupando o primeiro lugar no seu coração.